Sempre um Papo, um evento que começou com o jornalista Afonso Borges, para quem não conhece, em Belo Horizonte, há mais de 27 anos, hoje já está em mais de 30 cidades brasileiras. Já reunimos 1,5 milhão de pessoas nos eventos literários pelo país. E eu tenho o enorme prazer de receber hoje essa família maravilhosa, a família Klink, para quem eu peço uma salva de palmas. Muito bom estar com vocês aqui. E a Marina Klink, que vai falar para a gente desse livro maravilhoso, Antártica, a Última Fronteira. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada pela presença de todos. Eu sei que tem coisas bem mais gostosas de fazer em casa, ainda mais com dia de chuva. Eu sei que o trânsito não ajuda. E eu queria agradecer a todos o carinho com a gente. Bom, para falar de literatura, eu acho que eu tenho que contar um pouquinho uma história, voltar um pouquinho atrás. Quando eu era criança, por influência dos meus pais, por incentivo deles, eu comecei a velejar. E eu não sei se aqui vocês já tiveram essa experiência de velejar ou de andar de barco, ou se vocês gostam do mar, assim como a gente, mas é uma experiência maravilhosa, você, desde pequeno, ter contato com a natureza. E, quando era criança, eu percebi o quanto eu gostava da natureza. E, desde criança, eu sabia que meu sonho era ser bióloga. Eu gostava de ver bichos, e, enquanto minhas amigas iam no shopping, eu ficava colecionando artrópodos, gostava de besouros. E, em vez de ir para programinhas de compras, eu preferia ficar em programinhas mais alternativos de mato, achava mais divertido. E sorte dos meus pais. Né? Enfim, não foi muito tarde, desde adolescente, que, mesmo gostando tanto da natureza, eu percebi que, naquela época, a área de biologia não era a mais fácil de uma colocação futura. E eu percebi, naquela época, que o biólogo tinha um mercado muito restrito. E, apesar de gostar tanto assim da natureza, eu busquei um outro caminho. Eu comecei a trabalhar na área de eventos, e, nesse segmento, eu me dispus a me dedicar bastante, durante 30 anos, organizando festas e eventos protocolares e corporativos, de todos os gêneros, e eu senti que eu deslanchei bastante. Mas essa complexidade das festas particulares é uma loucura. Não sei se vocês têm alguma vivência, mas são duas festas, né? Uma que é para o cliente, aquele que os convidados querem, e aquele que é para o artista, que é uma segunda festa dentro da mesa. Mas uma coisa que eu aprendi nos eventos foi a desenvolver um dom que dizem que eu consegui, que é o dom da invisibilidade. Eu consegui ser invisível, e porque, nessa área, quanto menos você é lembrada, melhor. Quando alguma coisa dá errada, eles perguntam: cadê a Marina que não está vendo? E, quando deu tudo certo, eles nunca lembram que era a Marina que estava cuidando. Mas, ok. E eu acho que eu consegui ir adiante nessa área e me posicionei. Eu tive a sorte de, um dia, ter sido contratada por um cliente para organizar um evento no Rio de Janeiro, e ele queria contratar como palestrante um maluco que tinha acabado de cruzar o Atlântico Sul num barco a remo. A maioria de vocês deve conhecer. E foi o primeiro artista, entre aspas, viu, que não exigiu nada a não ser um microfone e um copo d'água. Ele era bem facinho, eu gostei. E aí, melhor do que tudo, não tinha aquele rider de camarim, transtorno, nada. Ele falou: deixa que eu vou com o meu carro, eu só queria que tivesse um microfone e um copinho d'água, por favor. E eu adorei. Foi um sucesso, apesar de ter sido depois do almoço, em 1985, faz tempo. Não deu trabalho e foi um sucesso. Tanto que eu passei a indicar o Amir, porque era muito fácil, era só levar, ele providenciar o copo d'água e aplauso garantido no final. Bom,
Aí eu assisti a apresentação, gostei, fui indicando, e uma das coisas que eu aprendi com ele é que o ser humano precisa pensar diferente. A gente tem que buscar experiências autênticas. E é isso que faz da gente uma pessoa diferenciada, né? A vivência de uma experiência diferente da maioria faz a gente pensar e a gente se destacar em qualquer área que a gente atue. E para buscar uma experiência diferente, eu me lembro, foi alguns anos depois, em 90, quase 10 anos depois, em 94, ele tinha recém feito uma invernagem solitária na Antártica. Ele passou 2 anos aprisionado propositalmente no gelo, num veleiro, no Paraty Vermelho. E aquela realmente tinha sido uma experiência especial, que eu depois da travessia a remo, das coisas que ele fez, foi uma das coisas que mais impressionou. E ele gostava muito da Antártica, ele falava com muito amor pelo lugar. E eu fiquei interessada em ir até lá, só que eu achava que não era possível. Como assim um brasileiro vai até a Antártica, né? E eu fiquei interessada, quem sabe um dia, mas parecia um sonho muito distante. E eu conheci, em 94, uma francesa, filha de russos, que tinha recém-chegado da Antártica numa viagem de navio. Eu falei, nossa, mas então tem navio também que vai. Então eu não preciso construir um veleiro polar para ir lá, nem ficar um ano inteiro preso. E ela me deu umas dicas desse navio, e eu consegui ir no verão entre 94 e 95, e cheguei na Antártica, mais do que a península. Foi uma temporada excepcional, o tempo muito bom, pouquíssima presença de gelo, e nós conseguimos ir navegando ao sul da península. Para quem não sabe, a península ela tem algumas ilhas e o gelo vai impedindo você de seguir mais para o sul. E, nesse ano, o verão ajudou, não tinha gelo, e a gente foi descendo, alcançou o extremo sul da península, um lugar chamado Baía Margarida. Essa baía é como assim é a Meca, né? Como se fosse nas Olimpíadas você está classificado na final. É quase impossível você chegar. E ainda mais numa primeira viagem, que é a sorte do principiante. E eu fui abençoada e consegui chegar. Era um navio russo pequeno que nós estávamos. Então, entre os russos que faziam parte da tripulação, devia ter umas 50 pessoas. E 6 espanhóis. E é claro que, depois de 10 dias, eu era a melhor amiga dos 6 espanhóis. Eu conseguia entender tudo o que eles falavam e eles conseguiam responder a minha pergunta. Era maravilhoso. Quando nós chegamos no sul da península, então, na Bahia, a tripulação, os comandantes, todos muito gordos, bigodudos, ruivos, assim, perguntaram se alguém queria desembarcar lá. E eu falei que eu adoraria. E nós descemos num bote inflável, e fomos à terra para poder dizer, conseguimos desembarcar na Baía Margarida, que era o máximo. E, quando nós estávamos voltando, uma baleia começou a seguir o nosso bote. E, bom, eu adoro natureza, né? Ok, achei o máximo, mas eu não sabia se seria assim um risco para nós estarmos ali numa água semicongelada com a baleia assim fazendo acrobacias em volta, mas ok. E ela veio nos seguindo a ponto do pessoal do barco, eram os espanhóis, né? Falaram, nossa, é com você, ela está nos seguindo, mas ela só está seguindo, está só do teu lado. E toda hora ela vinha perto assim e punha o rosto para fora e olhava. E eu falava, nossa, é mesmo, sensacional. E uma hora ela parou muito próximo de mim, a ponto de eu estender a mão e tocar no rosto dela assim. E eu falei, nossa, ela é incrível. Foi um contato tão rápido, mas daqueles contatos que ficam no coração da gente a vida inteira. E eu nunca mais me esqueci daquele momento. Eu voltei para o Brasil e eu tentei até fotografar. Essa foi uma foto que eu tirei, mas
tinha uma outra, mas a época era filme negativo, a famosa chapa 37 era a seguinte, e aí não tinha mais o 37, né? É a mesma coisa que falar assim, memory card full, né? A mesma coisa. Dava sempre, enfim, não documentei o registro da identificação dela, mas eu me lembro do indivíduo, mas não saberia reconhecer. E, enfim, voltei para o Brasil e aquilo me transformou significativamente. De lá para cá, já conseguimos ir mais 12 vezes, quase que atendendo um chamado. Assim. É uma vontade compulsiva de voltar. É um lugar de uma integração mágica que a gente tem. Da natureza, num lugar inóspito, sem ter tido a influência ou interferência do ser humano. É um lugar que conseguiu permanecer igual desde a criação. Vale a pena voltar. Aí, enquanto isso, voltei, anos depois, pouquinhos, começaram a chegar as meninas, né? A Marininha nasceu em 2000, ela, e as duas são as gêmeas, a Tamara e a Laura, que não está aqui porque ela está fazendo um intercâmbio na Colômbia. Pedi desculpas, mas que na data não daria para estar presente conosco. E eu me lembro tão bem de ficar na praia esperando. Assim, a gente acompanhava o Amir para viajar, ele seguia no barco, e meses depois a gente estava na praia e vinha o papai chegando no barco. E depois a gente ia de novo na praia, o papai ia embora no barco, depois ele voltava. Nesse intervalo entre ele ir e voltar, eu fiz questão que elas também aprendessem a velejar, assim como eu. Elas aprenderam. E depois que o pai vinha, também a gente colocava ele no barco. Ele não fez escala, a não ser na própria Antártica. E o barco já era o Paraty 2, que é um barco maior. Eu falei, Amir, por que não nos levar com você? E ele se surpreendeu. Mas, no verão seguinte, nós estávamos lá, seguindo com a família para a Antártica. A Antártica é longe, bem longe. São 15 dias de viagem. O Amir faz questão de seguir os 15 todos no comando. E da América do Sul até o continente antártico são mais 2 a 3 dias de viagem. Então, o Amir faz questão de ir todos, inclusive no Drake, que é essa união do Oceano Pacífico com o Atlântico, e que é o lugar que você não vê o fim de nada e venta muito, mas eu acho que vale a pena. É o pedágio que a gente paga para chegar num lugar que a gente gosta. Levamos as meninas. A viagem é impressionante. Eu acho que mudou, assim, transformou o Amir de navegador solitário para o Amir família Klink, né, Amir? E, enfim, para ser família é o papel da mãe, conseguir manter a família unida dentro do barco, enquanto o pai está lá fazendo manobras e trazendo a gente com segurança e levando a gente com segurança. A Antártica é muito gelo, e para elas eu achei que seria interessante despertar a curiosidade, né? Então a gente começa a mostrar coisas, mostrar a vida, mostrar o que tem lá, e fazer com que os filhos se envolvam naquele destino. E procurar chamar atenção para coisas que sejam interessantes, que o jovem consiga trazer algum proveito, né, que tragam um residual. Bom, o lugar é belíssimo, fica fácil. A luz é sensacional, muito vento, muito frio. A luz muda demais. Quem fala que a Antártica é monótona, para mim não é, mas você tem que mostrar para os filhos que eles talvez não enxerguem a Antártica como você. E lembrando que o Amir dizia que a gente tem que pensar diferente e a gente tem que viver experiências autênticas. Aí, o que eu fiz? Coloquei um barquinho dentro do nosso barco escondido. E o Amir, quando nós estávamos de novo na Baía Margarida, aqui no final acho que todo mundo já está decorando esse nome, mas é bem difícil chegar. Quando a gente chegou lá, montei o barco, trouxe as meninas, falei, bom, vocês já sabem velejar, agora vocês vão velejar na Antártica. Então, ficaram velejando entre icebergs, né? Depois elas contam o que elas acharam. Mas, para mim, foi assim uma grande gratificação de ter, assim, foi uma conquista, aquele momento de ver elas com independência no gelo. E aí, eu continuei, desde criança eu gosto de fotografia,
continuei fotografando, sem parar, até o dia que o Amir falou, Marina, desce daí de cima desse mastro, porque esse tanto de fotografia que você faz não serve para nada. Aquilo, né? Agora dá para rir, né? No dia não foi de rir, eu fiquei bem chateada. Eu falei, como assim não serve para nada? Ele falou, não adianta você ficar colecionando, guardando tudo na gaveta, você não faz nada com isso, então desce daí, pronto, chega de brincadeira e vem para baixo. E ele me punha lá em cima, na driça, né, subia no alto do mastro, me largava lá, e ele mandava eu descer também, porque por mim eu ficava mais, mas tudo bem. E ele falava que eu tinha que parar de tirar fotografia, porque... E aí aquilo, apesar de ter sido muito agressivo para mim, eu entendi que ele estava falando uma grande verdade. Porque não adianta a gente sonhar se a gente não executa nada com os nossos sonhos. A gente tem um potencial para realizar os sonhos e transformar em realidade. Só que, muitas vezes, a gente se esquece desse segundo passo, que é transformar em realidade. Às vezes, não é tão difícil. Mas foi esse toque que me deu esse pensamento de que eu deveria fazer alguma coisa com as fotografias que não serviam para nada. Aí eu continuei fotografando, apesar de não servir para nada, e fotografei mais um pouquinho só, né? E aí, o que eu fiz? Uma das viagens, as meninas iam perder mais de um mês de aula. Aí eu fiz a seguinte proposta para a escola, para que elas considerassem que aquela ausência das meninas fosse um trabalho, e que aquilo fosse considerado uma viagem de estudo do meio. A escola pensou e falou, ok, elas levaram material para fazer lição na viagem e, quando a gente voltou, as fotos que não serviam para nada viraram a apresentação que elas fariam na escola. E, mais do que isso, elas começaram a falar em outras escolas também. A iniciativa foi pequenininha, mas o que acontece é que elas passaram a falar para muitos públicos diferentes. E aí, um dia elas tiveram o convite de transformar aquilo que elas falavam nas escolas num livro. E elas aceitaram esse desafio, e o livro foi lançado na Flip em 2010. E eu tenho o maior orgulho de dizer que esse livro está seguindo por muitos caminhos. Ele já está adotado em 43 escolas em São Paulo, aqui na capital, e que está indo bem. Agora, a gente vai ter a versão em inglês, que é um outro desafio meu conseguir que aconteça. Mas elas estão indo bem nas apresentações nas escolas, com as fotos que não serviam, mas estão servindo, né, Amir? Eu acho que de tudo que eu já fiz, o mais importante para mim foi essa união de caminhos entre o que eu ensinei para elas e o que elas estão ensinando para outras crianças que eu nem conheço. Então, você ir numa escola e assistir os teus filhos ensinando a uma plateia sobre um conteúdo que aqueles indivíduos não conheciam é maravilhoso. Então, é uma forma que eu encontrei de juntar os caminhos, de juntar a minha vocação pela biologia, que é uma matéria que eu sempre amei, e conseguir, de alguma forma, por mais estranho que pareça, trazer a biologia para dentro da sala de aula. E a gente está trazendo a Antártica, a natureza intocada, para dentro da casa das pessoas, para dentro da vida das pessoas. Isso que é mágico, né? Da gente amar, e lá na frente a gente descobrir que a nossa essência estava viva o tempo inteiro. E sem eu ter organizado eventos, ter feito tudo o que eu fiz, talvez eu nem conhecesse o homem por quem eu me apaixonei, talvez a gente nem tivesse constituído essa família, e talvez eu nem tivesse todo esse conhecimento para fazer com que elas se transformassem em células multiplicadoras da minha grande paixão, que é o amor pela natureza. Aí, a história da invisibilidade, que é sensacional, né? Como eu comecei a falar, que quem organiza a festa tem que ser invisível. Nunca o organizador pode ficar passando, sendo visto, incomodando as pessoas. Então, ele tem que ser invisível. Aí, um dia, dentre essas apresentações que elas fizeram, um menininho fez um desenho e mandou para a gente. Olha, incrível, adorei conhecer vocês.
as meninas me ensinaram um monte de coisas na escola, e aí ele fez um desenho que eu trouxe para ilustrar. Que no desenho tem lá a família Klink, como vocês podem ver. É o Amir comandando, Timão, as 3. E eu provavelmente devia estar em algum lugar aí, mas, né? Aí eu acho que essa ilustração explica bem o que eu gostaria de dizer. Aí, então, eu lancei esse livro, que eu estou muito feliz, porque serviu para alguma coisa, meu trabalho. E, como vocês não conhecem, eu vou mostrar rapidamente um clipe. Amir, você podia me ajudar aqui agora, né, meu amor? O vídeo. É um clipe bem rápido, né, 2 minutos, só para vocês conhecerem um pouquinho do que é. É um livro de fotos boa noite. É um livro de fotos que a Marina fez e ela fez um clipezinho só para promocional. Não. Ficou um livro muito interessante, a Marina não fala, mas eu não sou suspeito para comentar, porque eu não participei em nada do livro, não ajudei, foi uma iniciativa exclusivamente dela, depois que as meninas tinham feito o primeiro livro. Eu queria falar um pouquinho sobre esse aspecto, já que a gente está num evento sobre livros. Eu descobri a Antártica através dos livros. E, no caso da Antártica, aconteceu um fenômeno muito interessante, que não aconteceu em outras áreas do gênero de viagens. Os primeiros exploradores que tiveram experiências dramáticas, impressionantes, por uma casualidade histórica, eles deixaram relatos muito bem escritos, ou seja, relatos que constituíam uma belíssima literatura. E todo mundo que vai a primeira vez, de alguma maneira, é inserido nesse ambiente exatamente através dos livros. Então, eu fiquei muito feliz com a experiência das meninas, porque, de alguma maneira, elas perceberam isso. Quando a Marina decidiu fazer esse livro, que pode parecer um mero e relês livro de fotos artísticas, na verdade, ela tinha um conjunto de fotos de locais icônicos e fotos muito difíceis de serem conseguidas. Então, por exemplo, vários dos lugares que eu frequentei durante mais de 20, 25 anos, em dúzias e dúzias de viagens, ela conseguiu registrar em momentos muito especiais. E ela acabou
montando e guardando um conjunto de fotos que era muito representativo. Eu tenho uma pequena crítica ao livro, eu acho que numa edição futura valeria a pena identificar os locais, porque quem vai para lá e conhece, compreende a dificuldade de conseguir um conjunto tão representativo e tão interessante sobre os locais visitáveis na Antártica. Mas eu achei que ficou um trabalho assim extremamente cuidadoso. Foi muito difícil para ela selecionar essas fotos, porque ela, de fato, tinha um arsenal impressionante, né? A cada viagem que a gente tem ido, hoje, graças aos recursos digitais, você pode voltar com um acervo de 20, 30 mil fotos, e o trabalho de selecionar isso, assim, para um fotógrafo profissional, e ela tornou-se uma fotógrafa profissional, é um trabalho difícil, dolorido, você tem que amputar muitas das fotos, senão você acaba tornando... senão o acervo não presta para nada mesmo. Agora, eu gosto muito de falar sobre esse lado dos livros, porque um dos aspectos interessantes dessas viagens, e acho que a Marina percebeu isso na primeira viagem que ela fez para lá, quando ela foi com um barco russo, lá com Alla Tarasova, não é só a experiência na natureza que a gente tem lá, mas a experiência com pessoas que amam a natureza e de vários lugares do planeta. Então, uma das coisas interessantes é essa convivência humana que a gente tem lá, é muito especial. E, nesse aspecto, eu acho que a única contribuição que eu trouxe foi o modo como a gente viajou para lá. O Paraty 2 é um barco do qual eu me orgulho bastante, porque é um barco que eu tive o privilégio de poder conceber, projetar e construir aqui no Brasil. E eu posso falar isso de boca cheia, sem ser pretensioso, mas ele é um barco de referência hoje. Todos os comandantes russos, suecos, noruegueses, eles têm uma adoração pelo barco brasileiro. Nós somos o único barco hoje na Antártica que não está lá por razões comerciais, a gente não vai lá fazer charter. Eu adoraria, mas no Brasil a gente tem uma deturpação trabalhista e a minha carteira de capitão não serve para exercer uma atividade remunerada, e eu, para falar a verdade, não queria fazer isso. Mas a gente tem um barco também que é muito diferente em conceito dos barcos que estão navegando pelo mundo. É um barco onde a gente conseguiu misturar as ideias que a gente foi observando, por exemplo, da jangada de Piúba, do Ceará, dos barcos dos saveiros maranhenses, dos barcos do Ellensbaum, da jangada de Pitimbu, que é uma coisa que a maioria dos especialistas e a totalidade dos engenheiros navais brasileiros simplesmente desconhece. É um lugar no Nordeste onde tem as únicas jangadas de 2 mastros no mundo. Então, a gente acabou fazendo um barco de 2 mastros também. E um barco pensado para coisas que barcos não fazem. Então, a minha experiência em Paraty, com as canoas, pelas quais eu fui me apaixonando, e depois fui compreendendo que cada pedacinho do litoral brasileiro tinha um jeito diferente de resolver o problema da mobilidade sobre a água. Até o ano passado, quando eu acabei fazendo uma canoa magnífica, num lugar que eu não sei como eu não conhecia, que é Guaraqueçaba, onde tem as canoas mais lindas que eu vi no mundo. Em nenhum lugar do Atlântico, nem na África ou na Ásia, eu vi embarcações tão bonitas. E o Paraty 2 é um barco que tem alguns desses conceitos incrivelmente simples, porém incrivelmente ricos, que a gente não valoriza. E quando a gente está num lugar como a Antártica, onde acontecem coisas difíceis, onde a gente não tem cartografia, a gente tem que fazer a própria cartografia, essas características que a gente foi, de certa maneira, sequestrando desses gênios desconhecidos que vivem ao longo do nosso litoral e que, ao contrário da gente, que assim, usa um barco para explorar, para passear, para conhecer, eles dependem dessa embarcação para sobreviver. A gente usa fixação de alpinista. A gente prende linhas aéreas nas pedras e consegue ficar em segurança, sem tocar em nada, sem disturbar, sem perturbar nada. E aí os americanos, os franceses, os amigos malucos que a gente encontra todos os anos vão encostando. Então, o Paraty 2 é sempre parece mel. A gente para em um lugar e começa a grudar francês em volta. É uma coisa interessante. Depois, o pessoal gosta de visitar. Eles vêm visitar a embarcação e ficam impressionados com a simplicidade. De fato, é um barco incrivelmente simples, não tem luxo nenhum.
Só que esse conforto que ele proporciona, eu considero um privilégio muito especial. E ele permitiu que a gente, de fato, conhecesse não só lugares especiais, como pessoas especiais. Então, é um grande privilégio. As meninas podem falar um pouquinho sobre essa experiência. Na primeira viagem delas, elas conheceram crianças que moram em outros barcos, aquele barco francês, como se chamava? O Hinayana. Quantas crianças Elas tinham tinham? quantos anos quando vocês começaram a viajar com as crianças? 6. 6 anos? A Marininha tinha 6 e a gente tinha 8. E a primeira vez que a gente viajou, não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras, a gente conheceu um barco de franceses. Meu pai ouviu no rádio que tinha um barco que tinha crianças lá. E a gente ficou super surpresa e super animada. E a gente começou a encher muito meu pai para conseguir levar a gente para perto daquele barco. Porque já é difícil a gente encontrar barcos na Antártica, porque, bom, apesar da gente ver vários, não é o tempo todo. Quando a gente encontra um, a gente passa vários dias, mas não é sempre que a gente tem essa sorte. Mas quando a gente descobriu que tinha crianças lá, a gente ficou super animado e super feliz. E a gente ficou implorando para o meu pai dias para levar a gente para perto deles para conhecer. E aí, quando a gente chegou perto, a Marinha pode contar? Ela quer contar. Bom, tudo bem. Que a gente estava... meu pai saiu de canoa com a gente. E aí, todo mundo fica impressionado quando vê uma canoa de Paraty no meio da Antártica. Meu pai esconde o barco e sai andando de canoa, e todo mundo pensa que a gente chegou lá de canoa. E aí todo mundo fica... as velhinhas nos navios ficam desesperadas, enlouquecidas. Como é que vocês chegaram de canoa? Mas onde está a comida? Cadê a água? E aí elas ficam desesperadas. Como é que eles chegaram aqui? Aí a gente estava no nosso passeio de canoa e a gente passou perto de um veleirinho. E, bom, era o que tinha as crianças. Aí, primeiro saiu uma criança, a Marininha gosta de dizer. Primeiro saiu um menino, e a gente ficou super feliz. Depois saiu outra menina, depois saíram mais 2. E a gente achou que não ia mais parar de sair de criança daquele barco. Mas parou no quarto. E a gente teve, depois de insistir muito para o meu pai, a gente conseguiu passar uma semana com eles. E foi uma experiência muito bacana, porque a gente podia viajar e ficar andando sozinho no gelo sem nossos pais e convivendo com crianças de outro lugar do mundo que estavam, que nem a gente, conhecendo um lugar totalmente diferente de todos os amigos deles. E aí tem várias interações entre as crianças que eu achei interessantes. Por exemplo, elas não falam francês. E a língua mais falada na França normalmente é o francês. Não sei porquê, mas elas têm uma facilidade enorme de pegar o sotaque, por exemplo. Eu demorei anos para aprender a falar francês do jeito que eu queria, porque meu pai tinha um sotaque árabe. Aí elas começavam a trocar experiências, por exemplo, culinárias. Iam brincar no barco deles. O barco deles era uma bagunça impressionante, não tinha 1 milímetro de espaço livre para nada. O Paraty 2 é um barco diferente, é um barco que não tem muitas divisórias dentro, ele tudo é integrado, a cozinha é integrada. E aí elas ficavam fazendo operações gigantescas de fabricar brigadeiros e cocadas e quindins e trocando receitas. Então, são formas de comunicação que eu acho muito ricas. Às vezes a gente juntava todas as crianças e escolhia uma ilha que não tinha grandes perigos, como fendas, por exemplo, e a gente deixava eles com a turma toda, eram 7, 8. Explorando a região. A gente deixava eles de manhã lá com suprimentos e ia buscar de noite, no final do dia. E quando a gente voltava, eles tinham feito obras espetaculares, né? Elas fizeram uma casa com 2 quartos, um salão, com janelas, escavada na neve. Então, é uma experiência que eu adoraria ter tido se fosse criança de novo. E essas viagens agora são frequentes, né? Depois dessa primeira vez. Elas são frequentes, todo ano a gente consegue fazer pelo menos 1 ou 2 viagens. Eu gostaria de me dedicar com maior ênfase para isso, mas ainda é um esforço financeiro assim importante para a gente. Mas a gente trabalha o ano todo com unhas e dentes para, quando abre a temporada, poder ir para lá. Eu acho que, assim, como herança, talvez a coisa mais bacana que a gente pode fazer por elas. E elas têm consciência hoje de que é uma experiência
difícil, não é só a questão técnica de saber como levar um barco até lá, mas para preparar esse barco é complicado, é burocrático, é caro. Hoje o mundo está ficando cheio de restrições, então hoje um jovem hoje como elas, por exemplo, tem uma visão muito mais natural dessas restrições. Antigamente eu ia para a Antártica com gato e cachorro no barco. Eu viajei em barcos franceses que tinham gato e cachorro. Hoje, se você levar um gato e cachorro para lá, é um crime ambiental inafiançável. A gente ia de uma colônia para outra. Hoje, você, para mudar de uma colônia para outra, tem que higienizar as botas, não se pode mais comer ao ar livre, quer dizer, tem um monte de restrições. Mas, por outro lado, elas têm a capacidade de assimilar muito mais rapidamente esses controles e o que a gente gosta muito é essa experiência de convivência com as outras pessoas que estão lá. E todas as cabeças hoje que estão pensando sobre o futuro natural da Terra, a gente encontra lá. E uma das coisas interessantes, por exemplo, a gente encontra todos os editores das revistas de ciência do mundo, e uma das coisas curiosas é que todo mundo pergunta, mas e o aquecimento global? Está derretendo tudo? É muito difícil dizer isso, porque a nossa experiência lá é muito breve. Quer dizer, eu tenho, sei lá, 40 viagens, não quer dizer nada. Eu precisaria ter umas 400 mil viagens, ou uns 1000 anos de observação para poder fazer uma afirmação com algum valor científico. Mas o interessante é que não há consenso entre os pesquisadores e cientistas sobre quanto das transformações que estão acontecendo são decorrência da nossa ação. A única que não falou ainda, Marininha, conta para a gente a sua lembrança mais antiga. Você foi pequenininha para lá, né? 6 anos. Então, as mães das nossas amigas, quando a gente volta da Antártica nas férias, elas ficam apavoradas, porque lá não tem nenhuma loja, nem Chanel, nem Gucci, e elas não sabem o que a gente faz lá. Aí eu falo que eu lavava a louça, a Tamara cozinhava. Aí elas perguntam em que hotel a gente ficou, só que não tem hotel lá também, só tem bases bem antigas que são praticamente museus. E se você tocar alguma coisa, pode despencar, ou alguma coisa assim. E ninguém entende muito bem por que a gente vai para lá, porque eles pensam que a gente não faz nada, e não tem nada para fazer, não tem nada para ver, só é uma paisagem branca. E no barco, agora elas acham que a gente é como empregadas, que a gente fica fazendo os trabalhos, nossos pais forçam a gente. Nossos pais não forçaram a gente a fazer nada, mas era bem cansativo ficar deitada lá, olhando o mar passar. E o pouco tempo que a gente ficava dentro do barco, a gente aproveitava para ajudar. E elas também nunca entendiam o que a gente comia lá. Todo mundo pensa que a gente pescava para se alimentar, só que lá os peixes de lá são os crios, que são camarõezinhos de 3 centímetros. E no dia que a minha mãe tirou uma foto de um crio, ela ficou tão feliz, e a foto estava embaçada, mas mesmo assim ela ficou muito feliz, porque era muito raro ver um crio, e ela tirou uma foto que estava embaçada, mas era um crio. E as pessoas acham que a gente pesca lá, só que não tem muito bem o que pescar. Lá é muita água, e de vez em quando, se você tentar pescar alguma coisa, você pode pescar um pedaço de iceberg. E é proibido pescar lá. E no barco a gente lava a louça com água salgada. E o nosso pai, ele não gosta muito quando a gente toma banho, ele fica um pouco irritado. Então, ele limitou o nosso banho, porque gasta água, e tudo que a gente precisa lá, a gente tem que trazer. O problema é controlado e economizado. Então, para controlar 4 meninas tomando banho, lavando o cabelo, é uma tarefa árdua. E só tinha banho quando não tinha pipoca, porque a panela era a mesma. E ele esquentava, pelo menos ele esquentava essa água na panela, às vezes estava um pouco morna ou mais quente, e tinha que esperar um pouquinho. Aí você pegava a esponja e entrava no banheiro. A gente até desenvolveu algumas técnicas. Aí a gente tem uma coisa que eu acho, para voltar ao tema do evento, dos livros, assim, a gente tem muitos livros a bordo. Então a gente tem um barco que é incrivelmente forte, limpo, e eu considero confortável. Mas tem essas simplicidades que eu acho importantes. Se a gente tivesse simplesmente uma torneira para tomar banho, largasse as 3 lá,
Não, nem a Cataratas do Iguaçu ia dar conta. Então, para tomar banho, elas têm que pegar uma panela de água, esquentar essa panela e o banho é de esponja no banheiro. Dá para tomar um banho de meia hora com uma panela de 8 litros. É muita quente, água. Com uma água bem quente. Você coloca a esponja na cabeça, aí a água escorre pelo seu corpo e volta para a panela. Nossa! Não. Não, esse jeito é o jeito que ela desenvolveu. Só o sabonete não dá para economizar Eu não tanto. sabia que você tomava banho assim. A minha Mas tinha que ter voltando- ensinado como é o banho. Voltando aos livros, então a gente tem livros técnicos, porque são obrigatórios, e tem vários livros interessantes. Tem uns relatos históricos que são maravilhosos, né? Tem um livro do Jean-Baptiste Charcot, que foi editado em Buenos Aires, quando ele voltou da invernagem do Bélgica lá, e é um livro valiosíssimo, um livro de dezenas de milhares de dólares, que eu ganhei de presente. Esses franceses vão procurar nos sebos brasileiros e encontram raridades literárias impressionantes. E tem os livros de identificação de aves. E isso foi uma coisa que eu percebi depois que a gente começou a viajar com as meninas a bordo, é que elas têm uma curiosidade natural para, por exemplo, identificar as espécies. E elas pegaram essa habilidade. Então, eu lembro uma das vezes que eu ainda estava meio ingênuo com crianças a bordo, eu falava, olha, meninas, olha que as baleias, que lindas, olha as baleias. E ela, a pequenininha, falou assim, a Nina falou, não, papai, não são baleias, são orcas. e elas, assim, adquiriram esse hábito que eu acho muito interessante, da precisão. Mas o que é aquilo lá? É um fumar macho? É fêmea? É um albatroz de sobrancelha preta? Ou é então, elas vão pegando assim, a habilidade de identificar as espécies e também as espécies vão revelando como a gente está se aproximando do continente. Então, a gente começa a ver as pombas do Cabo, depois os petréis de Wilson, aí os albatrozes desaparecem quando a gente chega na Antártica e começam as outras espécies. E isso foi um trabalho que a Marina fez, que eu acho incrível, porque, como fotógrafa, ela acabou se especializando exatamente em identificar as espécies. E ela tem uma resistência física terrível, porque o trabalho de fotógrafo é muito mais pesado e difícil do que o trabalho de um câmera, por exemplo. O fotógrafo, lá para pegar a gotinha de sal no tube news, no tubo dos albatrozes, você tem que ter objetivas pesadas e os dedos gelam, as regulagens. E aconteceu uma coisa engraçada com uma das meninas que não está aqui agora, que a loirinha, ela vai acompanhando, às vezes, num tempo diferente, as coisas, e ela foi pegando esse... Olha, mamãe, olha, que bicho é aquele? Quando ela não sabia, e começou esse negócio. E depois de algumas semanas, né, ela estava numa excitação de identificar tudo que era coisa viva que se mexia. Porque é quase um quiz, assim. Eles olham e a gente tem que saber o nome, né? Então, eu tive que decorar, porque elas ficavam testando se eu sabia mesmo, e aí meio que eu tinha que saber sempre, né, os nomes de tudo. E quando a gente voltou para o canal de Beagle, já voltando para o mundo civilizado, lá em Porto Williams, Ushuaia, não sei o quê, um dia a loira começou a dizer, mamãe, que bicho é aquele? Que bicho é aquele? A Marina falou, é um cachorro, minha filha. Então, assim, é muito legal isso. As meninas escreviam durante a viagem, faziam diário de viagem, Então, dever Nossa de mãe casa. obrigou como a é que gente era? a fazer diário todos os dias. No começo não era muito legal, mas depois a gente se acostumou, porque tinha pelo menos desenho. Naqueles dias que a gente estava um pouco mais cansada de escrever, ela deixava fazer só um desenho do que foi mais importante no dia. Porque eu acho que a viagem, ela passa. Essa semana eu vi ela falando, dando um depoimento que eu achei bem legal. Como é que você falou que é inesquecível? Que por mais que a gente sempre fale que aquela viagem é inesquecível, a gente acaba esquecendo. Aí eu falo que elas podem ir para qualquer lugar do mundo, é um hábito muito europeu, né, que no Brasil a gente não vê. Na Europa, a gente viaja de trem, que seja uma noite de trem ou uma tarde, a gente vê aqueles mochileiros com aqueles Moleskine, que já era Moleskine na época, o caderninho, fazendo diários, né? Sempre escreve ou desenha. E, além disso, bom, a Laura, minha irmã gêmea, ela gosta muito de fotografar. Aí ela fotografa, eu filmo e a Marininha grava o som dos animais. E aí a gente foi desenvolvendo funções dentro e fora do barco, né? Porque cada uma gostava de uma coisa. Dentro, bom, eu cozinhava, a Marininha lavava a louça, e a Laura, quando estava acordada, ajudava a fazer a faxina. De vez em quando. Mas esse negócio dos diários, eu queria reforçar isso. Eu acho uma coisa
extraordinariamente importante. Tem muito a ver com literatura. Eu acho que a literatura nasce de anotações, podem ser ficcionais, podem ser observações reais. É muito interessante quando elas pegam um diário de 2, 3 ou 5 viagens anteriores. De repente, ele se torna uma história importante. Qualquer história que a gente tem, não precisa ser na Antártica, pode ser na Lapa, na Moca. Qualquer história que a gente registra, com o passar do tempo, ela se torna rica. E aí, em casa, essa história de Moleskine, parece piada, mas Moleskine virou um troço da moda e caríssimo, né? Eu acho um absurdo. E, muitas vezes, esse hábito, você conquista ele até por uma questão ergonométrica ou física. Então, em vez de ficar entupindo as meninas de Moleskine, a gente pegou um cara na Vila Madalena que faz uns livrinhos encadernados muito bonitinhos, ele encaderna uns caderninhos, são muito baratinhos, e a gente tem uma pilha desses cadernos em casa com as lombadas de cores diferentes. Algumas são marmorizadas, algumas são vermelhas, algumas verdes. E aí elas vão gastando esses diários. Quando a gente está com mais folga financeira, a gente faz com a capinha de um corinho vagabundo. Quando está mais duro, ele faz de plástico mesmo. Mas, pelo menos, tem um modelo físico que elas se habituaram a carregar durante as viagens. É um caderninho que tem um elástico para prender a caneta, o lápis, e elas vão preenchendo. E é um hábito muito legal. Eu tinha mania de fazer isso, a Marina até me induziu nesse negócio, ela mandava fazer uns cadernos maiores com uns amigos. No Mariucci, ele fazia a capa customizada, assim, com um desenho, que a gente então, pode todas as viagens, pôr até na parede, porque agora ele está todas as viagens que eu fiz nesse formato maior, porque eu tinha que, assim, o diário do navegador tem algumas obrigações legais também, como registros meteorológicos e não sei o quê. Então, um lado da folha eu faço os registros obrigatórios, que hoje a gente não faz mais, tudo é eletrônico, mas eu gosto de manter esse hábito, e no outro lado eu vou enchendo de anotações, desenhos, e ao final de cada viagem, essa forma física de capturar os acontecimentos, de fazer os registros, se transforma num negócio delicioso de você reler. E foi assim que nasceram. No meu caso, foi desses registros que nasceram os livros. Meu nome é Pedro e eu li um único livro, que é o 100... Até me confundo o nome. O Viagem pelo Oceano Atlântico. 100 dias entre céu e mar. E, bom, eu trabalho com audiovisual, com rádio, e eu achei incrivelmente interessante a maneira que o rádio fez parte da viagem do Amir, e eu imaginei que é uma constante entre os navegantes, nesse universo. E eu queria saber como que o rádio, esse espaço de troca que o rádio cria, ele faz parte dessa experiência autêntica que o senhor fala em viagens. E hoje, talvez a internet, mas das meninas, não sei. Como que esse universo... É muito curioso esse negócio do rádio, porque diminuiu muito o uso do rádio nas viagens modernas, em função da internet. O fato é que a internet ainda é muito pouco acessível nesse universo dos viajantes. Hoje tem, só de franceses, neste momento, deve ter perto de 40, 50 mil famílias fazendo volta ao mundo, nesse instante. Então, é um contingente tão importante que o governo francês tem um programa via posta restante, via correio ou internet, onde os pais aplicam a grade curricular para os filhos em casa ou no barco. Tanto é, mesmo em Paris, tem vários... A gente tem amigos lá que não querem mandar os filhos para a escola, estudo em casa. Mas, no barco, a internet ela tem que ser satelital e custa muito caro. Ainda é muito comum o uso do rádio, diminuiu muito, mas no caso do radioamadorismo, o radioamador ele é o contrário do internauta, ele é totalmente identificado, e assim a função principal dele é colocar em prática ações de solidariedade. Então, os radioamadores se desdobram para ajudar a encontrar informações, mandar informações meteorológicas. E quando eu comecei a viajar, eu me tornei radioamador por uma necessidade estratégica de ter contato, saber o que ia acontecer com o tempo, descobrir quais os procedimentos para entrar num país ou no outro. E eu acabei me apaixonando pelo radinho pelo radinho de AM, FM que a gente usa aqui. O Brasil ainda é um país curioso, porque a gente tem grandes extensões de território
que têm dificuldades de comunicação, onde o rádio ainda tem uma função muito importante. A gente foi visitar outro dia a Rádio Nacional da Amazônia. A Rádio Globo tinha uma transmissão em ondas curtas, ou seja, ondas para longa distância, que não tem mais. Quando eu estava remando no meio do Atlântico, vindo da África para o Brasil, era maravilhoso ouvir os programas para as donas de casa, horóscopo, os problemas do trânsito no Rio de Janeiro, as cartinhas de amor. E assim, eu estava num ambiente completamente turbulento, não sei o quê, e eu me deliciava, assim, dependendo da hora, a minha hora local, às vezes era 4h30 da manhã, para ver os programas do Paulo Giovanni, com aquela voz sensual, e as donas de casa apaixonadas ouvindo a voz dele. E eu fui me apaixonando por essa instituição que eu acho mágica e incrivelmente mais evoluída e moderna do que a TV. A TV é uma coisa meio burra, se você parar para pensar, porque é uma imagem pré-fabricada, é um diretor lá que fabricou a imagem. O rádio tem esse poder de construir as imagens na cabeça de cada ouvinte. E é incrível como no interior as pessoas têm assim uma noção clara disso. E eu me apaixonei por uma rádio francesa que eu acho icônica, é a RFI, Rádio France Internationale, que tem uma programação, só a programação dela é um exemplo do poder e da capacidade do rádio. Eles têm programa de circo no rádio, eles têm programa de mágica no rádio, eles tinham um programa de alpinismo, espeleologia dentro de Paris, ou seja, era um programa só de catacumbas e esgotos de Paris, com os caras transmitindo assim. Então eu via essas coisas e viajava junto. Tem um programa que é para pessoas até 6 meses de idade. São para bebês. Eles têm uma programação de rádio para bebês. Depois eles têm uma programação que vai para vários lugares do mundo. E assim, é de uma qualidade, assim, de uma criatividade que eu acho exuberante. E tudo isso me levou várias vezes a questionar o modelo que a gente usa nas comunicações hoje em dia. A gente vive, eu acho que, uma distorção muito grande, onde a gente pauta tudo o que acontece na televisão e no rádio pela audiência. E eu lamento dizer isso para vocês, mas a maioria nunca não tem razão. A gente não tem. Se você começar a esmagar gatinho na televisão, a audiência vai aumentar. Quando cai um motoboy com as pernas esmagadas pela roda de um caminhão, todo mundo para olhar. O critério da maioria, como a gente fala, do Ibope, é um critério errado para você criar uma programação interessante e rica. Porque você não tem como perguntar para as pessoas o que elas querem ver. Elas vão ver o que é mais assustador, impressionante. Então, se você entupir de sexo, entupir de coisas terríveis e de palavrões, vai ganhar audiência e vai acabar orientando. E nesse caso, os veículos dirigidos, no caso da RFI, uma rádio estatal, eu acho que eles têm uma importância social muito grande. E nesse tipo de modelo, quando você começa à distância a acompanhar a vida nas grandes cidades, você começa a perceber que a gente adotou vários modelos que estão equivocados. Por exemplo, um modelo de urbanismo. Né? Assisti um programa, eu adoro a TV Cultura, né? Assisti um programa outro dia sobre arquitetura e urbanismo na TV Cultura com o Paulo Mendes da Rocha. É um absurdo que a gente não enxergou que esse modelo que a gente tem aqui em volta da gente está totalmente equivocado. Né? Totalmente equivocado. Nós estamos verticalizando até um ponto onde a gente está expulsando de maneira covarde as pessoas mais simples que poderiam estar morando aqui. Nós estamos multiplicando o número de metros quadrados. Nós estamos usando uma máquina completamente ignorante e inútil e ineficiente que se chama o automóvel. Nós tivemos numa reunião recentemente, e essas coisas também, vejo essa mesma discussão no rádio. Então, hoje a gente está discutindo, vamos adotar para as grandes cidades, para diminuir a poluição, o carro elétrico. O carro elétrico é uma desgraça. O carro elétrico nunca vai funcionar. Porque o modelo que a gente está usando está errado. É inviável você usar uma máquina de 2.000 quilos para transportar 75 quilos no trânsito das cidades. O carro elétrico só faz sentido se ele pesar 200 quilos. Ou 150, aí sim faz sentido. Então, tem vários modelos equivocados que a gente usa. E, no caso da programação cultural, das comunicações, eu adoro assim, olhar, como você falou, você trabalha com rádio, eu adoro olhar esse modelo francês, que eu acho interessante. É um modelo que
ele é feito por pesquisa, ele não é baseado num índice como o Ibope, de audiência. Então, você põe, sei lá, um gatinho de 3 cabeças lá, claro que o Ibope vai aumentar, uma bunda pelancuda balançando na televisão, vai lotar, vai aumentar a audiência e vai pautar. Eu adoro, a gente, navegando, a gente usa bastante frequências ao redor do mundo, a gente fica capturando elas, e aí a gente bate num terceiro problema que a gente tem no Brasil, que é o do não domínio de línguas, que eu acho uma tragédia. Saiu um estudo recentemente, na semana retrasada, sobre a dificuldade que nós temos em usar primeiro a própria língua e em usar outros idiomas. E é uma coisa incrível. Assim, eu sou muito feliz de ter tido assim, o estímulo de meus pais para aprender 4 idiomas, mas é muito pouco 4 idiomas na minha atividade. Eu tinha que falar 8, 10, e num país como o nosso, que tem 220 idiomas vivos ainda, de 12 troncos linguísticos que estão morrendo as línguas nossas brasileiras de verdade, vão desaparecer, é uma questão de tempo. É uma pena que a gente não aprenda na escola as aulas de matemática em alemão, as aulas de história em inglês, que a gente não saiba falar a língua da maioria dos nossos vizinhos, eu acho muito triste. Então, e todas essas coisinhas, de alguma maneira, nas viagens, e, por exemplo, no rádio, você não tem muita programação, tem algumas poucas rádios hoje de ondas curtas, como a Nacional da Amazônia, mas tem rádios do mundo todo que ainda continuam transmitindo. Como é que é o planejamento de vocês? Na verdade, não um planejamento, a ideia de vocês é de que eu vou ser quando eu crescer? Porque isso eu acompanhei com o meu filho. E eu queria saber de vocês, que assim, tem 2 pais que planejaram, que ajudam vocês a vivenciar um monte de coisa, abrem um universo que não são todas as crianças que têm a oportunidade que têm. Então, quero saber de vocês. Já sabem o que vão ser quando crescer? Assim, acho que meu pai, ele dá palestra de planejamento, essas coisas, só que as minhas irmãs, elas não fazem a mínima ideia do que elas vão querer ser, da carreira que elas vão seguir, essas coisas aí. E acho que eu não me decidi muito bem, porque eu acho que quando eu era menor eu queria ser cantora de ópera. Eu achava uma coisa bem autêntica, só que os meus pais não me incentivaram muito. E depois eu pensei em ser navegadora e essas coisas, só que eu não sabia nem chegar até a padaria, e aí eu desisti. E depois eu pensei em seguir a carreira da minha mãe, só que ela falou que nos eventos, trabalhar com festas, essas coisas, só que meu pai é um pouco contra isso, porque tem aquelas madames que ficam xingando e falando qualquer besteira, porque tudo está errado. E aí eu também pensei em fazer direito, porque era uma coisa que não tinha como dar errado. Só que a Tamara, acho que há menos de um mês atrás, falou para mim que você tem que ser feliz naquela coisa que você vai fazer. E direito, você fica o dia inteiro sentado numa cadeira, atrás de uma mesa, e olhando para a cara de uma pessoa infeliz. Então, eu não me decidi muito bem ainda o que eu vou querer fazer. Tamara. Bom, a minha resposta é meio comum, né, nas pessoas da minha idade, eu não sei o que quero fazer, mas é porque eu acho que tem tantas coisas que a gente pode escolher e tem, tantas opções, né, que a minha família abre, porque cada um faz uma coisa. Meu pai fez economia e hoje ele faz uma coisa que não tem nada a ver com isso, né, que é dar palestra. A minha mãe, ela fez relações públicas e hoje em dia ela é fotógrafa. Então eu não estou muito preocupada com o que eu vou fazer de faculdade, mas não sei. Bom, fazer alguma coisa. Tá certo. Mais uma pergunta ali, ó. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Fernando. Minha pergunta é para o Almir. Nesses últimos anos, esses últimos 20 anos, tem aumentado muito o turismo em geral. O mundo está ficando muito pequeno. E hoje, com $100 mil, você sobe o Everest, qualquer pessoa sobe o Everest. E não existe mais as montanhas sagradas, não existe mais o mar sagrado, não existe mais nenhum ponto, que as pessoas respeitam. É tudo business, é tudo comércio, é tudo vamos lucrar.
E muitos navios, hoje, fazem essa rota turística para a Antártida. Você acompanhou tudo isso. Aí eu pergunto, qual é o risco hoje, que também tem muitas famílias, né, com franceses principalmente, europeus, alemãos, com seus veleiros, né, fazendo navegações, etc. E tal. Qual é o risco hoje naquela região específica, né, que é erma, é vazia, é selvagem, né, para velejadores como familiares? Bom, é interessante o que você falou. Eu tinha uma opinião bem mais purista há uns anos atrás, porque, na verdade, eu faço parte de uma geração de velejadores que, na verdade, eram todos caras meio duros e tinham um sonho de ir para lá. Foram por idealismo puro. E esse idealismo foi morrendo e todos eles foram virando pequenos empresários. O Skip Novak, meu amigo, o próprio Jérôme Poncet, o Oleg Belli, todos esses caras, quando conseguiram, com muito sacrifício, fazer o primeiro barco e começaram a descobrir que, levando pessoas, eles podiam ganhar alguma coisa, e passaram a fazer isso de uma maneira sistemática, e aí acabou o idealismo. E eu consegui, eu acho que eu sou o único barco hoje, como eu disse, que vai para lá sem a intenção de fazer disso um negócio. Então, é um baita de um mico, eu me esgoelo financeiramente, todo fim de ano eu estou arrebentado financeiramente. Eu não quero ter patrocínio hoje, eu consigo ter, e nem ficar devendo para bancos, então eu consigo organizar minha vida trabalhando bastante para, no final do ano, torrar, literalmente, viajando. Mas eu comecei a entender, principalmente depois da viagem da Marina, que esse negócio do turismo que nasceu em alguns desses lugares, onde há um controle muito rigoroso, e no caso do Ártico, do Spitsbergen, Groenlândia e Antártica, principalmente, há um controle muito rigoroso que, de certa maneira, transforma os turistas em quase protagonistas da viagem. E isso é uma experiência que eu gosto. De como você falou, de fato, a maioria dos destinos hoje, a gente tem vários amigos que assim compraram um tour para ir para o Polo Norte. Então, é uma expedição onde você literalmente é levado de padiola, como se tivesse 2 escravos carregando. Eu acho uma coisa horrenda isso, mas o pro Everest é a mesma coisa. O mais velhinho, o mais vesgo, o mais gordo, pelo amor de Deus. Mas é uma necessidade do ser humano. É uma necessidade que, na minha opinião, aponta assim, um vazio que a gente está vivendo, o que é o de ter experiências autênticas. E é possível ter experiências autênticas sem ter que ir para lugares tão incríveis ou remotos. Você pode ter uma experiência... A gente fez uma parceria recentemente com uma empresa de turismo que se chama Latitudes. E um dos programas que faz mais sucesso, eles fazem programas para o Himalaia, para lugares, mas eles fazem programas que têm um altíssimo conteúdo cultural, de conhecimento e principalmente de vivência. Não são baratos os programas, mas as pessoas que voltam incrivelmente realizadas. Eles têm um programa no Rio de Janeiro, 6 dias no Rio de Janeiro, que, ao invés de mostrar as bundas pelancudas pulando na frente, não sei o quê, mostra a história, os autores das esculturas, os prédios que foram demolidos e o que aconteceu no lugar. São assim, e eu acho que em qualquer lugar, em qualquer atividade, sempre tem uma coisa curiosa, autêntica para ser descoberta. Então, hoje, na Antártica, existe um risco muito grande de um acidente, porque os franceses, de fato, abusam. Eles vão com barcos caindo aos pedaços. Os americanos abusam. Eles não vão com barcos americanos. Eles fretam esses barcos russos, que estão em estado de manutenção muito ruim, e tem acontecido naufrágios. Por outro lado, eles têm conseguido fazer viagens extremamente densas de conhecimento. E eles conseguem transformar cada passageiro numa espécie de embaixador. Então, é um assunto polêmico, porque como eu disse, eu fui contra esse tipo de turismo, mas eu acho que hoje as pessoas que voltam dessas viagens, elas têm um grau de dedicação e de interesse tão grande, quer dizer, depois que você volta de uma viagem num naviozinho desse, e são navios diferentes, são navios onde... E não é barato também. Como você disse, são $6.000, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, mas a pessoa que volta, ela volta com uma carga de informação que eu acho bacana. E esse tipo de viagem, onde você assim, nutre a pessoa de conhecimento, eu acho que são viagens interessantes. Existe o risco? Existe. Veleiros poucos têm tido problemas lá,
Mas eu não tenho coragem de deixar elas irem num veleiro do meu melhor amigo francês lá. Porque, assim, é incrível. É que eles são incrivelmente competentes. Eles são marinheiros de verdade, na acepção pura da palavra. Mas tem tido acidentes com navios. O Explorer afundou, vários navios tiveram problemas de encalhe, o Brasil perdeu uma balsa de combustível. Então, tem tido acidentes. A base inteira a gente conseguiu queimar por uma negligência absolutamente inaceitável. Tudo bem que a vida é um pouco alegre nas bases e que o trabalho científico às vezes seja questionável, porque é um trabalho que é refeito individualmente por cada país, quando devia haver uma integração de projetos científicos de vários países, para você não ficar reinventando a roda. Mas o pessoal estava fazendo uma festa, uma balada, com fumaça, como se chama? Fumaça de gelo? Gelo seco, e o gelo seco aciona os alarmes de incêndio, então tiveram que desligar os alarmes, e a balada estava boa, a bebida estava boa, e aí acabou o diesel do gerador, e o cara responsável que foi encher o tanque não quis ficar esperando na casa de máquinas encher 30 minutos o tanque diário do gerador, então ele botou no automático, voltou para a festa, esqueceu, vazou o óleo, pegou fogo, morreram 2 pessoas. O conceito arquitetônico estava totalmente errado. Eu tive o privilégio de poder participar de um grupo novo recentemente. Houve uma concorrência, um edital de convocação para propostas da nova base. O Brasil vai ter uma base, talvez uma das melhores do mundo, se não a melhor. E foi a maior convocação de projetos de arquitetura desde Brasília. Muito interessante. Participaram 133 escritórios do mundo todo, 88 do Brasil. E o grupinho com o qual eu trabalhei se chama Triptych, danadinhos os moleques, eles conseguiram o 2º lugar. Quem ganhou é um escritório de Curitiba. Eu acho que vai ser uma experiência interessante. Mas o escritório de arquitetura com quem eu estou trabalhando hoje, que não ficou nem entre os 20 primeiros colocados, o arquiteto, se chama Mário Figueroa, falou uma coisa muito bacana. Ele falou, eu falei, nossa, mas custou uma bala para mobilizar um escritório durante meses, com 20, 30 arquitetos, e, de repente, não ganha nada. Ele falou, não, como não ganha nada? Aí ele falou, nós adoramos participar. E ele disse uma coisa muito bacana. Ele falou, eu tenho certeza que nenhum dos 130 e poucos escritórios que participou vai sair incólume dessa experiência. Porque, nesse edital, havia exigências extremamente rigorosas em relação à eficiência, à arquitetura inteligente, ao desperdício, ao que fazer com lixo, a como iluminar gastando menos energia, a como usar a água de maneira mais inteligente, reciclar a água. E são aspectos que, na nossa arquitetura cotidiana, a gente esqueceu de lembrar deles. A gente tem essa cultura do desperdício extraordinário, e é por isso que eu gosto do meio onde a gente atua dos barcos. Então, mesmo no caso do turismo, esses barcos mais pequenininhos, que assim arrastam, de certa maneira figurativa, os caras para o Everest da vida deles, mas eles têm uma concepção diferente de eficiência, de impacto, e essas restrições que existem na Antártica hoje, da IATO, é o órgão que regulamenta a atividade turística na Antártica. Essas restrições são muito interessantes. Elas, por exemplo, proibiram as viagens com barcos de óleo pesado. Os barcos hoje têm que resolver o problema do lixo fora da área de convergência antártica, que é a área de latitude 60, mais ou menos. Então, tem um arsenal de exigências que são muito interessantes. E os navios acabam por mostrar isso para os passageiros, a dificuldade deles com alimentação. O navio tem que ter 6, 7 meses de autonomia. E eu acho muito saudável. Eu gosto muito desse assunto da eficiência e do impacto. E eu acho que a gente ainda tem muito para evoluir nessa área. Então, eu acho hoje o turismo, da maneira como está sendo feito, no caso da Antártica, não acho tão ruim como eu achava antes. Bom, nós já estamos chegando no final, gente. Já temos mais 2 perguntas para encerrar, tá? Vamos fazer as 2. Aí a gente vai para o sorteio do livro da Marina. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Manuel Belém. Eu trabalho numa agência espacial com foco em educação. Eu queria
parabenizar a Marina pelo livro, mas eu acho que queria mesmo parabenizar vocês pela herança em vida que vocês estão dando para essas meninas aí. Elas, eu não tenho ideia do trabalho que elas estão. Recentemente, na verdade, no ano passado, a gente fez um pouso em Marte com uma precisão muito grande, então ficou muito evidente que não falta tecnologia para fazer uma viagem espacial dessa envergadura. A maior dificuldade que existe hoje é saber como conciliar uma viagem tripulada. Vocês são uma espécie de família Robinson da Antártica, né? Então, eu queria saber se uma das saídas é essa. Se vocês acreditam, você teve a experiência de fazer uma série de viagens sozinhos e agora essa nova experiência, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, você fala se é possível, por exemplo, passar uma longa permanência em família, num local isolado? Se a experiência com a família é muito mais interessante, do ponto de vista psicológico, do que a experiência sozinha, porque isso talvez seja uma linha. Não há dúvida. Eu acho uma experiência maravilhosa no aspecto não psicológico, mas eu diria até no aspecto educacional. É uma espécie de reeducação onde a gente, pelo simples fato de estar fisicamente isolado, a gente começa a enxergar os provedores de serviços que todos nós temos. A maioria das pessoas aqui, hoje, por exemplo, não lavou nem passou a própria roupa. Alguém fez isso. Ninguém aqui está preocupado com o jantar, alguns estão, outros não, mas nem todos estão preocupados com a energia que a gente consome, com o esgoto, para onde vai. E quando você está isolado, você é obrigado a prover todas essas, pensar nelas o tempo inteiro. Foi a minha grande alimentação, fazer as refeições. Então, a minha primeira experiência sozinho na Antártica foi foi o oposto do que eu imaginava. Todo mundo falava, mas como você vai matar o tempo 1 ano sozinho? E na primeira semana eu descobri que eu não tinha tempo para respirar, para ir no banheiro, porque era um inferno. Eu falei, vou precisar de uma diarista para me ajudar, eu tenho que fazer água, tenho que fazer as refeições. Está tudo atrasado, está tudo atrasado. A Dona América me ligou um dia pelo rádio e falou, Amir, por que você não escalou o Monte Francês? Eu falei, América, eu não tenho tempo de escalar, está tudo atrasado, está um inferno, eu não sei o que eu faço. Então, eu acho que para você valorizar o trabalho e enxergar assim, o conjunto de pessoas que faz com que a vida se torne agradável, é muito bacana. Agora, a experiência de estar em grupo, ela é muito mais rica. E ela é muito mais difícil. Então, eu nunca tive com elas. A gente teve alguns meses viajando juntos. Eu adoraria. Hoje nós temos recursos de tecnologia, por exemplo, para fazer uma invernagem na Antártica, em total isolamento geográfico, em família. Mas não sei por quanto tempo elas vão tolerar a nossa presença. Mas hoje seria uma experiência interessante. Difícil, não é uma experiência fácil. A gente teve experiências em navios já, onde eu descobri coisas incríveis, assim, de pessoas que têm habilidade de harmonizar, de mitigar os atritos entre as pessoas. E uma dessas pessoas maravilhosas que a gente conhece é um amigo nosso chamado Fábio Tosi, que é um médico maluco que opera nas condições mais brutais que você pode imaginar. Quando remotas, gente, não é brutal, remotas. Remotas, mas são brutais também, porque quando não tem álcool, ele higieniza com gasolina, não tem gasolina, vai com diesel. Assim, e ele é um cara que é quase folclórico, de tantas habilidades que ele tem, mas ele tem uma característica incrível, assim, que é a de disseminar o bom humor num grupo. E nós estávamos uma vez com um grupo em conflito quase mortal. A gente estava com um grupo de americanos na Antártica que começou a hostilizar um grupo de argentinos e eles começaram a preparar emboscadas dentro do barco. Houve vários acidentes e nós éramos responsáveis pela segurança e pela seleção dos locais. E o Fabinho, com a habilidade dele, ele conseguiu fazer assim as pessoas se entenderem. Eu assisti ele fez algumas amputações impressionantes, eu assisti uma amputação dupla de um paciente dele e de uma menina que teve as 2 mãos e 2 pés amputados. E uma das coisas que me impressionou não foi a cirurgia, foi o modo como ele conseguia falar com o paciente depois. Eu tenho certeza que os médicos não são preparados psicologicamente para isso. E eu fiquei impressionado porque ele entrou no quarto da menina de 28 anos e em 3 segundos ela estava dando gargalhadas.
Eu duvido que um outro médico, eu não conheço nenhum outro na Terra que teria essa habilidade de olhar o lado positivo, de conseguir tirar uma graça. Então, eu acho que uma experiência assim, não sei se vai acontecer na sua área espacial, a possibilidade de a gente ficar longos períodos no espaço, mas eu acredito que sim, e a gente tem tecnologia para isso. O entrave talvez seja o custo disso, mas uma experiência em grupo, eu acho que seria muito... Ela se torna muito rica. Eu digo para a Marina sempre, as pessoas se revelam dentro de um barco. Uma vez o Fábio levou meu barco para a Europa com um cara assim extremamente delicado, um pouco efeminado dentro do barco, um outro cara, tipo do cara que eu não gosto, um bad boy total, não sei o quê. Um cara era um matador de aluguel da Paraíba, o outro cara era um cara reacionário, com posições políticas ultra radicais. Ele conseguiu montar um grupo de pessoas que tinha que virar uma bomba. E é impressionante como eles chegaram. Eles fizeram uma escala no Senegal e foram até Lisboa. E eu achei que eles tinham se matado todos. E assim, e todos eles reconheceram que o fator assim que fez com que eles se entendessem foi o Fábio Tosi. Como você não pode mudar as pessoas, você acaba descobrindo que cada um, mesmo o matador de aluguel, cada um tem no fundo alguma coisinha boa que você pode aproveitar, tem. Então, acho que a grande arte de comandar um barco, assim, não é impor, mas é conseguir extrair as qualidades que cada um tem, escondidinhas em algum lugar. Eu vou Oi, dar Marina. agora o lado feminino da resposta. Primeiro, comentar que eu achei interessante quando você disse que fizemos um pouso em Marte. Eu vou dizer, eu também pousei em Marte, mas era um outro Marte. Depois eu entendi que o teu era o planeta, o meu era o campo de Marte. Cada um pousa no Marte que consegue, né? Enfim, o meu ponto de vista sobre a sua questão eu acho que, como, não sei o pai, mas como mãe, deve ter muitas mães aqui, a mãe que viaja sozinha não viaja por inteiro. A mãe que leva os filhos sente que está viajando por inteiro. Essa é a grande diferença. Fui sozinha, mas sem as minhas filhas eu não sou inteira. E enquanto eu puder comandar o destino delas, não sei por quanto tempo, né? Mas eu vou levá-las sempre que possível. A oportunidade do convívio intenso é maravilhoso. A gente descobre talentos dentro de casa que, na nossa rotina, a gente não tem tempo de descobrir. As vocações se revelam, o ser humano não consegue se esconder. A gente fala que, dentro de um barco, as pessoas não conseguem se esconder. No primeiro dia, elas podem parecer ser, no segundo, mas uma hora a máscara cai e a alma aparece. E esse é o grande privilégio do convívio em família. Eu conheço a alma de cada uma das meninas, pena que uma está viajando, né, não está aqui, mas eu conheço as minhas filhas por inteiro. Eu acho que o Amir teve essa sorte de me ter como esposa dele, porque eu que fiz a questão de colocar as meninas dentro da vida dele, no barco, e viajar junto. E hoje eu sei que ele valoriza, porque o diário dele, elas vão lá, colam a data, colam o nome do lugar e tudo, para poder fazer os diários dela. Eu estou fazendo aquele trabalho de costureira, de tentar ir alinhavando a família o tempo inteiro, pondo elas nos projetos, levando elas para a escola, divulgando o trabalho delas em outras escolas, treinando elas para falar em público. E o melhor de tudo, eu sei que eu estou tendo a oportunidade de compartilhar. Eu consigo compartilhar a felicidade delas, eu consigo compartilhar a felicidade de outras crianças para quem elas falam. Por exemplo, na sexta-feira, elas vão numa instituição beneficente, eu vejo aquelas crianças pequenininhas, que a Antártica é um lugar tão distante, tão além do possível, e eu vejo os olhinhos delas viajando com a gente. E eu acho que o melhor bem é compartilhar a felicidade, e eu acho que essa gratificação eu tenho. Então, é a resposta feminina. Quando né? o nosso pai viaja, na verdade, tem lá os seus pontos bons também. Porque... Qual é o ponto bom? Porque, mesmo tendo sem um pai e tal, essas coisas, a gente não precisa acordar de manhã com alguém gritando na sua orelha: acorda, você vai atrasar, o ônibus vai chegar. Ou, quando no jantar,
ele chega assim, a gente tá indo dormir ou fazendo lição de casa, quietinha, aí ele fala: "Ah, não, volta aqui porque você não lavou sua louça". E Ele põe a ordem. Não é aquele que fica: "Ah, você tem que fazer a lição de casa". A gente, às vezes, meu pai, ele já tacou água na gente porque a gente não acordou algumas vezes. Assim. Outra coisa boa do papai estar viajando é que a gente passa a dar valor para essas situações depois. Porque quando ele passa muito tempo no mar, né? Às vezes ele passa, não sei, 6 meses, teve uma vez que aconteceu isso, a gente passa a sentir falta de alguém jogando algo em você. Porque a gente passa a ficar cada vez mais atrasada nas coisas e a gente para de ajudar. E a gente começa, toda vez que acontece alguma coisa assim, a gente começa a lembrar dele. E quando ele volta, a gente não liga mais ele ficar jogando água, nem a gente ficar levando bronca, porque a gente passa a gostar dessas coisas, já que a gente sentiu. Ser casada com a Mira é um privilégio, porque ele é essa usina de conhecimento, de destinos inóspitos, mas eu acho que a convivência não importa. Um elogio. Né? Não importa o destino. Que lindo. Não importa o destino. O que importa é a vontade de uma família de estar junto e se desconectar do eletrônico, se desconectar da comunicação de fora, para conseguir se conectar e se conhecer, porque o tempo passa e a gente não sabe se a gente vai ter um outro momento, a mesma oportunidade de estar convivendo em família intensamente. Então, eu queria que vocês pensassem assim, tentassem proporcionar para vocês, se é que vocês ainda não tiveram essa chance de conhecer a família sem a internet estar perto, sem a internet estar presente. Eu queria agradecer a paciência de vocês. Queria só fazer um pequeno agradecimento indireto para o Afonso Borges, que é assim, a ideia do programa nasceu quando nasceu o meu primeiro livro, por coincidência, o 100 Dias Entre Céu e Mar, e desde então eu acompanhei o Sempre um Papo, que era um formato diferente de programas, onde ele fala com vários autores brasileiros, e é um programa de extraordinário sucesso. Eu não sei em qual canal passa, mas passa na TV Câmara. Na TV Câmara, não é uma TV maravilhosa de se ver, considerando o que está acontecendo agora, dessas manifestações que estão virando a cabeça. Espero que elas virem a cabeça de todos nós. Mas é um programa muito bacana. O Afonso tem uma sensibilidade muito interessante para extrair conhecimento das pessoas e dos seus entrevistados, né? Tem essa doçura que você exerceu aqui de não interferir, de deixar uma conversa acontecer, que é raro no meio televisivo. Então, se vocês quiserem acompanhar outros programas, são muito interessantes. E qualquer outra pergunta, a gente responde. É a última pergunta, aí nós vamos fazer o sorteio e depois vou pedir o Rafael para informar a todos, aos nossos próximos convidados. Boa noite. Boa noite, meu nome é Hilton. Uma pergunta simples. Vocês têm ou tiveram contato com a família Schurman? Nós tivemos várias vezes em lugares diferentes, né? Eles viajaram. Eles foram uma das primeiras famílias brasileiras, não foi a primeira, mas foi uma das primeiras que saíram juntos pelo mundo. E eu gosto muito deles. Eles estão agora com um barco diferente, os filhos cresceram. E eles tiveram uma experiência muito interessante, que foi o convívio com aquela menina que eles adotaram, que acabou falecendo. Eles moraram uma época lá em São Sebastião. Hoje eu acho que, de certa maneira, eles estimularam muitos brasileiros a sair por aí, e hoje tem um número muito, assim, quase importante de casais brasileiros, famílias ou jovens que estão conseguindo sair. O que eu acho interessante é que todos saem com a mesma dúvida e medo em relação a como sobreviver, em como resolver a parte financeira. E nenhum deles volta para trás. Cada um deles achou um jeito de se manter, e isso eu acho interessante. Quer dizer, isso coloca uma espécie de demonstração da minha tese de que a gente tem que, em algum momento da vida, a gente tem que viajar um pouco. Então vamos ao sorteio. Rafael, informa a gente os próximos convidados. O próximo tema agora em julho é Literatura e o Futuro, dia 16, com a presença do Eduardo Spor e do Fábio Iabu. E no dia 30, Luli Radfarer e o Fabrício Carpinejar. A programação toda no Facebook do Sempre Demais, um Papo, né, e gente? a gravação do programa também. Okay? Eu espero que todos estejam aqui. Curtam a nossa página no Face, acompanhem Sempre o Papo no Twitter. Vocês gostariam de algumas palavras para encerrar? Agradecer a presença de todos, a paciência. Obrigada. E a iniciativa do
do Sempre um Papo. Nós é que agradecemos, com certeza. Obrigada. Obrigado para vocês aí. Boa noite. Obrigada. Vamos ao sorteio.